Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 5 e versículo de número 3. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, perdão. Primeira Reis, capítulo 17. E versículo de número 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Mais uma vez eu vou convidar você para ficar de pé, irmão. Não em reverência à minha pessoa, mas em reverência à palavra de Deus, que nós vamos ler agora. Depois que a gente vai ler a palavra e orar, você já pode sentar. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Versículo de número 3. Louvado seja o nome de Jesus. Virar ele para cá um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, verso de número 3. Quantos encontraram e podem dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vou ler novamente. Saia daqui e vira-te para o oriente e vá se esconder junto ao ribeiro de Querite, que está em frente ao Jordão. Vou ler mais uma vez, os irmãos vão repetir comigo bem forte para Jesus. Diga comigo: saia daqui e vira-te para o oriente e se esconda junto ao ribeiro de Querite, que está em frente ao Rio Jordão. Feche os seus olhos comigo nessa noite, eterno e maravilhoso Senhor, Deus de glória, Deus de graça. Mais uma vez, meu Pai, nós levantamos a Ti as nossas vozes em oração. Te agradecemos por estar na Tua casa. Te agradecemos porque o Senhor já falou conosco aqui essa noite. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo já se moveu no nosso meio essa noite. Todavia nós cremos, ó Pai, que Tu és uma fonte inesgotável de graça, glória e poder. Que o Senhor possui mais para as nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, o Teu povo que aqui veio, eles não vieram para ouvir um homem. Eles não vieram para ouvir filosofia humana, mas eles vieram ouvir a Tua palavra. Eles vieram ouvir o Senhor falar. Papai do céu, mais uma vez eu quero me esconder completamente por detrás da pessoa do Teu Espírito Santo. Quero Te pedir, meu Pai, faça os meus pés como os das costas dessa noite. Senhor, a minha língua como a pena de um habilidoso escritor. Ó Deus, faz-me andar alterneadamente pelos lugares altos, para poder ministrar a Tua palavra. E que a Tua palavra vá, ó Deus querido, e que ela produza fruto, que ela produza resultado, que ela produza mudança, que ela produza fé, que ela produza esperança, que ela produza força, que ela produza cura, Jesus, que ela produza um milagre que o Teu servo veio buscar da Tua parte nessa noite. Fala com a Tua igreja mais uma vez, papai. É o nosso pedido, agradecimento por fé, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Poder se assentar, irmão, mas senta tributando louvores ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pela tarde nós pedimos a Deus que Ele nos direcionasse com relação à palavra que seria pregada nessa noite. E eu quero pedir aos irmãos, se possível, meu querido, você está atento, tá bom? Na palavra de Deus. Pastor, se me der uma sede de morrer, aí você vai segurar até o final da mensagem para você beber água, tá bom? Viu? Evita de andar agora, de ir lá fora. Preste atenção, irmão, porque toda atenção é pouca na hora da ministração da palavra de Deus, né? Nós não podemos, na hora da palavra, nos movimentar, ok? Porque talvez Deus, a hora que Deus vai falar contigo, aí
o inimigo vai, te inquieta, você levanta e não ouve a voz de Deus para sua vida. Então fique atento, porque Deus ele vai continuar falando ao seu coração. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Levanta a tua mão e diga: eis-me aqui, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Me empreste a sua mente, irmão, por alguns minutos. E eu quero meditar, eu quero trazer-vos uma mensagem subordinada ao tema: quando Deus usa os comedores de carniça para confundir os sábios dessa terra. Tema esquisito, pastor, vou repetir para você. Quando Deus usa os comedores de carniça para confundir os sábios da terra. Para a gente entender esse tema, esse nome meio diferente, eu preciso que você reflita comigo na vida de um dos maiores profetas que já foram levantados por Deus nessa terra. Essa noite eu quero falar acerca do profeta Elias, que é um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada. Elias foi um homem poderosamente usado por Deus. Elias foi um homem levantado por Deus para marcar a sua geração. A terra de Israel, ela foi marcada, abrindo exceção da pessoa de Cristo, ela foi marcada antes e depois da aparição e do ministério do grande profeta Elias. A Bíblia Sagrada, irmãos, vai começar a tratar acerca da vida desse homem no capítulo de número 17, no livro de 1 Reis, no primeiro livro dos reis de Israel. E quando a Bíblia vai começar a tratar, a falar-nos acerca da vida de Elias, eu vou entender no versículo de número 1 do 17º capítulo, que Elias era um homem comum. Elias não foi filho de profeta. Elias não tinha amigo profeta. Elias não foi educado por um profeta. Elias não estudou numa escola de profeta. Elias, ele não tinha conhecimento, não tinha amizade com nenhum dos profetas do Senhor. Elias era um dos moradores do reino do norte. Ele foi contemporâneo do rei Acais, o camarada sem futuro que casou com a irmã Jezabel. Quando Elias é citado pelo Senhor no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Elias é um dos moradores de Gileade. Um dos maiores profetas de todos os tempos foi escolhido sendo um homem comum, sendo um trabalhador, morador de Gileade. Deus, ele tinha muitas opções. Deus tinha homens altos e fortes, bonitos e inteligentes para ter escolhido, para ter levantado naquela época. Mas quando foi para levantar o profeta, eu não estou falando um dos, eu estou falando o profeta, que eu posso me referir dessa maneira acerca do profeta Elias. Quando Deus foi levantar um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada, ele não vai nos cabeças de Israel, ele não vai para dentro do sinédrio, ele não vai para dentro do templo atrás de um sacerdote, atrás de um homem profundamente culto nas escrituras. Quando Deus vai escolher um profeta, ele não vai lá na escola teológica de Israel e pega lá o melhor aluno, fala: não, esse é o melhor aluno, esse aqui vai ser o meu profeta. Não, 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 de maneira nenhuma. Quando foi para escolher o Elias, Deus vai lá em Gileade e diz assim: eu quero um homem comum, eu quero um homem simples, eu quero um homem que as pessoas olhem para ele e diz assim: não tem nada de especial. Eu quero um homem que as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: esse aí é um na multidão, esse aí é mais um entre as outras pessoas. Deus olha para um homem comum, Deus olha para um homem sem grandes qualidades e diz assim: é esse aí que eu vou usar para trancar os céus de Israel por 3 anos e 6 meses. É esse aí que eu vou usar para criar a tipologia do antecessor de Jesus Cristo. É esse aí que eu vou usar para fundar a maior de todas as escolas de profeta que Israel já vislumbrou com seus olhos. Deus olha para um homem comum e escolhe esse homem e diz assim: Elias
Elias, tu és comum, humanamente tu não serias escolhido, mas eu sou o Senhor que escolho aquele que ninguém tem coragem de escolher. Eu sou o Senhor que pego lá fora aquele que ninguém tem coragem de pegar. E conhecendo a Deus, o apóstolo Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 26: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres aqueles quem são chamados, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o nosso Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis que ninguém quer e as que não são, para aniquilar aquelas que são. Deus não escolhe aqueles que são capacitados, mas se tu és o escolhido de Deus, te prepara, Ele vai fazer de você um homem poderoso, uma mulher poderosa na presença do seu Santo Espírito. Quantos creem que Deus ainda levanta quem ninguém quer levantar? Quantos creem que Deus escolhe aquele que ninguém quer escolher? Quantos creem que o nosso Deus ainda é poderoso para mudar a história? Continua adorando o nome de Jesus. Aleluia. Elias, a priori, era um camarada fraco. Elias, a priori, era um camarada tímido. Elias, a princípio, era um camarada sem expressão nenhuma para influenciar sequer a rua que ele morava, quem diria toda a nação de Israel. Mas quem falou que Deus gosta de usar quem acha que é? Quem disse que Deus gosta de usar quem bate no peito e diz eu dou conta? Eu convido alguns irmãos para fazerem algo na igreja e diz assim para mim: pastor, não sei se eu estou preparado. Eu digo: é desse aí que Jesus gosta. Porque Deus não quer quem é, Deus quer quem não é. Deus não quer quem pode, Deus pega o que não pode. Aleluia. Talvez se fosse para você escolher um profeta para ali representar em algum local, você ia pegar o mais rico, o mais bonito, o mais inteligente, o mais conhecido, o mais famoso. Mas Deus, irmão, Ele anda na contramão do mundo. Louvado seja Deus. Talvez lá fora ninguém dá nada por você. Talvez na sua empresa ninguém te escolheria. Talvez na sua sala de aula ninguém te escolheria. Talvez lá na sua família ninguém te escolheria. Mas fique tranquilo, porque Deus quer você. Deus escolhe você. Tinha todo mundo da sua casa para Jesus trazer para cá, mas Ele trouxe você, porque Ele tem plano na sua vida, porque Ele tem projeto na sua vida. Não era teu plano. Quando virou o ano 2013 para 2014, você nunca imaginaria que você estaria numa igreja, estaria aqui conosco. Mas olha só, o Espírito Santo te escolheu, o Espírito Santo te trouxe. Então te prepara, tu és o escolhido de Deus para fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Não precisa ter expressão. Aleluia. Não precisa ter, porque Ele tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisava de um profeta para confrontar o rei Acabe. Deus contava com um profeta para apontar o dedo da cara do rei, para apontar o dedo para a cara do rei desviado e dizer: tu vai pagar o preço por ter se rebelado contra Deus. Deus levanta Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem fraco para confrontar o poderoso rei Acabe. Os irmãos que gostam de ler a Bíblia Sagrada, que gostam de participar da escola dominical, do culto de ensino, você vai se recordar comigo que certa feita Deus mandou Elias fazer uma poderosa oração. E nessa oração que Deus mandou Elias fazer, Deus disse para Elias: Elias, ora, porque eu não vou mandar mais chuva sobre a nação de Israel. Elias levanta a sua voz para o céu e diz: Deus, eu vou lhe fazer um pedido, Jesus. Eu vou lhe fazer um pedido, ó Deus. Tranca a janela do céu e não deixa descer chuva sobre Israel, que eu quero ver o que aquele rei desviado vai fazer. Irmão, o poderoso rei Acabe, quantos me ouvem, digam amém. O poderoso rei Acabe tinha à sua disposição um grande exército.
O poderoso rei Acabe era temido em todas as cidades que ele pisava, em todas as nações que ele passava. O rei Acabe era muito temido, porque o exército desse rei era extremamente poderoso. O exército do rei Acabe deu a ele muitas vitórias sobre nações vizinhas. O poderoso exército do rei Acabe derrotou muitos inimigos do rei, mas o grande exército do rei desviado não foi capaz de vencer a oração de um homem escolhido por Deus, que se colocou na posição de ser usado por ele. Eu não sei qual é o tamanho do exército que Satanás tem levantado contra a sua vida lá fora, mas uma coisa eu posso te dizer por fé: maior é aquele que está com nós. Com Deus é maioria. Pode ser uma multidão que se levanta contra você, mas quando Deus está conosco, nós estamos com a maioria. Ele é mais forte que o nosso inimigo. Só quem ainda acredita nessa palavra glorifica o nome de Jesus. Aleluia. O rei Acabe estava preparado para enfrentar qualquer exército, mas ele não estava preparado para enfrentar a oração de Elias. Ele estava preparado para vencer todo e qualquer inimigo humano da sua época, mas ele não estava preparado para enfrentar 3 anos de seca, 3 anos sem chuva sobre o seu país. E veja bem, meu querido, quando Elias profetiza para que a chuva pare, Deus ouve a oração do profeta e de fato Deus fecha as portas do céu. Agora nós já estamos há alguns meses sem chuva, e o rei Acabe fica sabendo que o profeta Elias, quantos me ouvem pode dizer amém? Preste muita atenção para você entender a palavra de Deus. O rei Acabe fica sabendo que Elias estava fazendo oração contrária. O rei Acabe estava sabendo que aquele sofrimento que ele estava passando, falta de água, falta de colheita, porque quando falta água, falta tudo. O rei Acabe ficou sabendo que aquela prova que ele estava passando é porque o profeta Elias tinha olhado para o céu e orado para Deus não mandar mais chuva sobre Israel. Quando o rei Acabe, irmão, fica sabendo disso, o rei Acabe pega os seus melhores generais. O rei Acabe imprime, vou jogar para os dias de hoje, o rei Acabe vai lá na gráfica e imprime milhares de cartazes com a foto de Elias e diz assim: procurado, recompensa, vivo ou morto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, sabendo do intento do rei Acabe, Deus se manifesta, Deus envia uma mensagem para o profeta Elias, diz assim: olha, Elias, o rei Acabe está na tua cola, meu filho, faz um negócio. Aí Deus diz: o que é, meu senhor? Versículo de número 3, que nós lemos aqui no início da mensagem, do 17º capítulo do primeiro livro dos reis. Deus vai dizer assim para o profeta Elias: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus mandou o profeta sair de cena. Aleluia. E talvez você lendo a Bíblia, interpretando ao pé da letra, você vai achar a palavra esconde-te. E quando a gente ouve essa palavra esconde-te, a gente não gosta muito dela. E eu fui estudar um pouquinho a palavra de Deus para mim poder entender o que Deus estava mandando o profeta fazer. E para mim entender o que Deus mandou o profeta saber, eu tenho que entender o significado do local para qual Deus o mandou. Deus disse assim: Elias, vai lá para o ribeiro de Querite. Repita comigo: Querite. Esconde-te lá. Louvado seja o nome do Senhor. No Querite, meu querido, o profeta é alimentado e fortalecido pelo Senhor. E deixa eu lhe dizer algo aqui. Tem época na vida do crente que Deus chega para ele e diz assim: meu filho, vai para o ribeiro de Querite, esconde-te lá, fique lá, meu filho, ausenta-te do apogeu, ausenta-te das pessoas, ausenta-te daquilo que você mais gosta e vai lá para o ribeiro de Querite, porque eu tenho um propósito contigo naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós passamos por momentos semelhantes a este de Elias, em que Deus nos direciona para o Querite. O profeta, irmão, ele vai, obedece à voz do Senhor e vai até esse ribeiro. Lá no Querite, Elias não tem amigos.
Lá no Querite, Elias não tem apoio da família. Lá no Querite, Elias não tem apoio do seu pastor. Lá em Querite, Elias não tem nada e nem ninguém além da pessoa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Elias se esconde ali no Querite, se ausenta da multidão, de um lado está Elias escondido e do outro lado está o rei Acabe, empenhando todo o resto da sua força para capturar o profeta. De um lado está o homem de Deus escondido e do outro lado está um rei com muita raiva de um homem que obedeceu a voz do Senhor. E veja bem, meu querido, quando começa a faltar água, a plantação começa a estiar. Quando começa a faltar água, começa a faltar alimento. E o povo de Israel nesse momento estava passando dificuldade. A despensa não estava cheia mais. A panela não estava mais cheia. A botija de água também não estava mais cheia. Se você for continuar a leitura da Bíblia Sagrada, você vai ver que o negócio ficou tão caótico na terra de Israel que a cabeça de um jumento era vendido por 25, era trocado por 25 quilos de prata. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que lendo a Bíblia Sagrada, eu vou entender que o homem de Deus, quando obedece à voz de Deus, é sustentado pela mão do Senhor. Se não entendeu, não deu glória a Deus, eu vou repetir. O homem de Deus, quando obedece à voz de Deus, ele não passa necessidade de nada. Deus cuida dele em todos os aspectos. Pastor, não entendi, vou lhe explicar. Israel estava passando fome, Israel estava passando sede, mas o profeta que foi fiel ao Senhor estava lá no ribeiro de Querite comendo, bebendo, com a barriga cheia, porque o nosso Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é extremamente estratégico, irmão, porque no Querite tinha água. Louvado seja o nome do Senhor. O Querite, irmão, era local onde o profeta viveu o milagre de Deus. É bem verdade, irmão, alimento não faltou, água não faltou, mas talvez faltou companhia, né? Talvez faltou apoio, talvez faltou um ombro amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus continuou sendo fiel com o profeta. No Querite, o profeta é fortalecido pelo Senhor. E o que eu acho interessante aqui desse texto é que Deus se utiliza de uma maneira inédita para alimentar o profeta. Outrora, Deus, ele se utilizou de codornizes. E eu lia na Bíblia codorniz. Jesus, o que é esse negócio, codorniz? Aí eu abri, é um passarinho. Acho que é parecido daquele que o irmão fez ali, né? Outrora o povo de Deus falou que queria comer carne. Aí Deus pegou e enviou um bocado de codorniz para alimentar o povo de Deus. Mas na ocasião do profeta Elias, escondido lá no ribeiro de Querite, preste muita atenção, quem me ouve, diga amém, hein? Ao invés de enviar esses passarinhos, como Deus havia feito com Moisés, Deus pega e envia um animal muito conhecido aqui, que é o famoso urubu. Você já viu um urubu se alimentar, irmão? Experimenta dar bobeira com um pedaço de carne perto de um urubu para você ver. Você vai ficar sem. Mas a Bíblia Sagrada diz que todo dia, na hora do almoço e na hora da janta, os urubus chegavam com um pedaço de carne no bico e depositavam aos pés do profeta. Faltava falar assim: come. Você não entendeu, não deu glória a Deus, vou te explicar. O nosso Deus, irmão, ele é tão poderoso que ele fecha a boca do urubu. O urubu morrendo de fome, o urubu doido para comer carne. Ele tinha que pegar a carne, quando ele ia abrir o bico para comer, Jeová falava: não come, isso aí é para o meu profeta, isso aí é para o meu filho que é fiel. Vai lá e deixa no pé dele, porque eu cuido daquele que espera em mim. Aleluia. Deus fecha a boca do urubu, irmão, para sustentar a vida do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez a gente diz assim: mas esse homem é abençoado demais, esse homem nasceu virado para a lua. O que é que esse homem tem, irmão? Que esse homem recebeu tanta bênção de Deus? O milagre, perdão, o segredo está no versículo número 5, onde a Bíblia vai dizer assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Deixa eu te contar um segredo aqui. Para receber o melhor de Deus, tem que ter coragem de obedecer a sua palavra. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: para receber de Deus o milagre, tem que ser obediente. Você pode adorar o nome desse Deus?
nos abençoar, nós temos que dar o passo de obediência. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o nome dele, irmão? Aleluia. E tem vezes que a gente obedece a Deus, e mesmo obedecendo a Deus, ao invés de parar em cima do monte, a gente para embaixo do vale. O profeta obedece a Deus e vai parar no Ribeiro de Querite, abandonado, sozinho, sem ninguém. Louvado seja o Senhor. Irmão, a gente ficar um dia só é uma coisa. Agora ficar um mês só, 2 meses só, 3 meses só, não tendo ninguém para conversar, ninguém para dialogar, é uma prova dura, irmão. É um negócio complicado. Sabendo que se ele sai do Ribeiro de Querite, o rei estava doido pela cabeça dele. Esse homem, irmão, entrou no processo de Deus. Esse homem entrou no deserto de Deus. Ele obedeceu a Deus. Quando ele dá o passo de fé, de obediência, ele entra no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas toda vez que Deus manda o crente para um deserto, toda vez que um crente obedece, pela obediência vai parar no meio de um deserto, isso é sinal que no final daquele deserto, Deus está preparando um negócio chamado vitória. Você não está entendendo. O final do deserto, você não vai encontrar o anjo da morte. O crente que é fiel, no final do deserto, ele não vai encontrar um abismo. O crente que é fiel, no final do deserto, ele vai encontrar a sua vitória, a sua providência, a porta aberta, porque Deus ainda é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vezes que Deus manda o crente pro Querite, e o que eu acho lindo de Deus é que a palavra Querite, traduzindo para o nosso português, ela quer dizer fazendo do tamanho certo. Eu vou repetir. A palavra Querite, traduzindo para o nosso português, quer dizer fazendo do tamanho certo. Deus olha para o céu e te enxerga, diz assim: olha, o meu filho, eu preciso trabalhar nele nessa área, nessa área e nessa área. O meu filho nessa área precisa aprender isso, isso e aquilo outro. O meu filho nessa área, ele está do tamanho errado. Aí Deus brada do céu: meu filho vai pro Querite. Aí as pessoas vê você no Querite e diz assim: olha aí o crente, olha aí o besta, faz tudo na igreja, obedece o pastor, tá todo dia na igreja e não sai do deserto, não sai do Querite. Calma, meu querido, o deserto não é para te matar, o deserto é para Deus te moldar, porque quando você sair de lá, você vai estar do tamanho certo que Deus tem para você. Você vai estar na posição para ser usado por Deus. Você vai estar na posição para desafiar 450 profetas de Baal, porque o trabalhar de Deus é para honrar o crente fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia eu vejo um evangelho muito esquisito sendo pregado por aí. Eu vejo pessoas mentindo para o povo em cima dos púlpitos. Aleluia. Pastor, como que você diz isso? Eu já vou lhe explicar e você vai concordar comigo. Eu observo uma geração que quer a vitória. Eu observo uma geração que acha que pode colocar Deus na parede e dizer: o Senhor é obrigado a me fornecer a minha vitória. Mas deixa eu te dizer uma verdade: ninguém recebe vitória de Deus sem passar uma temporada lá no Querite. Ninguém recebe uma vírgula de Deus sem passar umas fériasinhas só lá no Querite. Aí no Querite ninguém está te vendo. No Querite ninguém te entende, irmão. Querite, ninguém compreende o que está passando aqui dentro. Mas Deus olha para o céu e diz assim: estou trabalhando, rapaz, está quase do tamanho que eu quero. Aleluia! As pessoas querem a vitória, mas não querem obedecer a Deus quando Ele manda a gente ir para o Querite. No versículo 1 do capítulo 17, a Bíblia vai dizer: Elias, um dos demais. Elias, um dos moradores de Gileade. Antes do Querite, Elias era um dos. Depois do Querite, quando a Bíblia vai se referir a Elias, a Bíblia diz: e lá foi o homem de Deus.
Você não está entendendo, irmão, você não está entendendo. Antes do querite, você é mais um na multidão. Depois do querite, as pessoas vão olhar para você e não vai ver o Fernando mais. Depois do querite, as pessoas vão olhar para você e não vai ver a Maria mais. Depois do querite, quando as pessoas olharem para você, elas vão enxergar a glória de Deus. Elas vão enxergar o milagre de Deus. Elas vão dizer assim: me leva para onde você está congregando. Me leva, eu quero conhecer o seu Jesus. Eu quero ter o que você tem. Eu quero receber o que você recebeu, porque Deus te colocou do tamanho certo. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois do querite, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eis aí um homem de Deus. Tem pessoa aqui que está no querite. Tem jovem aqui que está no querite. Tem irmão aqui que está no querite. Tem irmã bem aqui que está no querite. Mas Deus me manda te dizer: fique quietinho aí até o dia de sair. Porque quando tu sair, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: Deus é com ele. Deus é na vida dela. Onde ela vai, o que ela pede, Deus faz. As pessoas vão ver o milagre e vão começar a se questionar: por que que Deus responde ela? Mas eles não vão entender que tu passaste uma temporada no querite. Deus te mandou pra lá. Tu agora tá do tamanho certinho. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia, aleluia. O querite, irmão, é a época que o profeta vivenciou frente a frente com a providência espiritual e miraculosa de Deus. Pensa você, irmão, todo dia um urubu chegar com a carne fresquinha para você comer. Pensa você, irmão, você ter água do ribeiro, água mineral para tomar, enquanto seus compatriotas estão morrendo de fome, de sede. Irmão, Deus é fiel, é por demais. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui para o pastor. Enquanto todo mundo lá fora está faminto de pão, enquanto todo mundo lá fora está procurando preencher o espaço vazio da sua alma com droga, com bebida, com prostituição, com mentira, com trabalho, com adultério, você tem o que eles não têm. Você tem o pão que eles não têm. Você tem a providência que eles não têm. O que é que eu tenho, pastor? A presença do Espírito Santo de Deus, que preenche todo e qualquer vazio da alma. O pão que o mundo está implorando lá fora, você tem para dar. Porque profeta que está no querite pode passar por tribulação, mas nunca falta pão, nunca falta palavra, nunca falta algo de Deus na vida dele. Quantos estão entendendo podem dizer glória para o nome de Jesus. Aleluia. Quando todo mundo está faminto de pão, o Senhor nos envia a sua palavra e revigora o nosso espírito. Só que um grande problema, irmão, do homem chama orgulho. Sabe por quê? Porque tem gente que é orgulhoso demais para pegar comida da boca de um urubu. Para comer comida da boca do urubu tem que ser forte, né? Foi 3 anos, meu parceiro, Elias comendo comida da boca do urubu, porque Deus mandou ele comer. Talvez se fosse eu e você, quando o urubuzão chegasse, olhasse para aquele bico e falar: o quê? Sei lá onde esse bico já passou. Eu é que não vou comer esse negócio. Aí você ia morrer de fome, irmão, porque Deus mandou comer. Para comer o pão que vem do céu, irmão, tem que estar disposto a deixar de lado alguns conceitos. Para comer o pão que vem do céu, tem que deixar de lado algumas coisinhas. Para comer o pão que vem do céu, a gente tem que estar disposto, irmão, a fazer algo que o nosso corpo, que a nossa carne não está com vontade nenhuma de fazer. Muitos são orgulhosos demais para apreciar pão e carne trazidos pelos urubus. Elias, irmão, não sentia nojo do urubu. Sabe por quê? Porque Elias sabia que Deus usa coisa louca para confundir os sábios. Se Deus mandar comida para você, é lógico que eu estou falando uma linguagem espiritual e metafórica. Se Deus mandar comida para você, se essa comida vier de Deus, pode vir através de um urubu, pode comer tranquilo. Porque o que vem de Deus não é para te matar, é para te colocar de pé.
O que vem de Deus não é para tirar a sua esperança, é para renovar ela. O que vem de Deus não é para te colocar mais doente, não. O que vem de Deus é para te curar. O que vem de Deus não é para colocar mais dúvida na sua cabeça. O que vem da parte de Deus é aquilo que vai te mostrar o caminho certo que você deve andar. Se vier de Deus, pode receber sem medo. Louvado seja o nome do Senhor. Se o profeta desobedece a Deus, ele morreria. Porque se ele sai de dentro do ribeiro, Acabe e mata ele. E talvez você pode dizer assim, mas por que Deus não usou um passarinho mais higiênico? Por que Deus não usou uma pomba para alimentar o profeta? Por que Deus não usou uma águia para alimentar o profeta? Por que Deus foi usar justo um urubu? Aleluia. Olha aqui para o pastor para você entender esse mistério de Deus, irmão. Porque tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que Deus está fazendo na nossa vida que a gente olha assim e fala, mas por que Deus está trabalhando dessa forma, irmão? Deus não é para entender, Deus é para aceitar. Porque no final da luta vem a vitória. Aleluia. Os irmãos vão recordar comigo no início da mensagem que o povo de Israel estava morrendo de sede e de fome. Quem está morrendo de sede, sai de casa atrás de água. Nos dias do profeta Elias, Acabe tinha à sua disposição uma quantidade de sábios, de pessoas entendidas das ciências biológicas. Quando a água começou a faltar nos reservatórios de Israel, Acabe manda chamar os sábios, diz assim, olha sábios, vão dar um jeito aí, sai no mundo aí atrás de água, não tem água mais em Israel, dá um jeito aí de achar no meio do deserto, no meio das rochas, onde é que existe água potável, porque senão nós vamos tudo morrer de sede. E olha aqui para o pastor, deixa eu te ensinar como é que o povo antigo achava fonte de água. Eles ficavam o dia todinho olhando para o céu, e quando ele via pomba, quando eles viam animais que voavam, animais codornizes, pombas, eles seguiam aquelas pombas. Por quê? Porque eles sabiam que aquelas pombas, elas iam pousar aonde tinha água para elas beberem. Então Deus sabia que se ele mandasse pomba para alimentar o profeta, os olheiros do rei Acabe iam chegar lá onde o profeta estava. Aí Deus faz um negócio para confundir o sábio. Deus, eu vou mandar urubu. Quando eles vê os urubu voando lá para onde está Elias, vai falar, não tem água nada, estão indo lá para comer carniça, porque o nosso Deus usa urubu para confundir os sábios do rei Acabe. Deus vai usar aquele que não tem, Deus vai usar aquele que não é, Deus vai usar aquilo que ninguém usaria para alimentar a sua vida, para te colocar de pé, para te mostrar que Ele ainda é na sua vida. Aleluia. Se Deus manda a pomba, irmão, no primeiro dia eles iam descobrir o local que o profeta estava morando, porque o povo de Acabe estava tudo de olho nas pombas para achar água. Aleluia. Mas o urubu ninguém ia atrás. Deus sabia disso, irmão. Olha para esse irmão que está lá e diz assim, nosso Deus é o ser mais inteligente do universo. Quantos podem adorar o nome dele? Glória a Deus. Eles pensavam que os urubus se reuniam no Querite para comer carne podre. Tadinho deles. Os urubus iam lá porque aquele que manda neles, manda no céu, manda na terra, manda na água, manda no bucho, manda nos Estados Unidos, manda no Brasil, manda no Piauí, manda em Floriano. Aquele que manda em tudo deu uma ordem para os urubus. E disse um ditado, diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando os urubus ouviam Deus mandar, você quer saber do negócio? Eu morro de fome, mas eu não desobedeço a Deus. Está aqui a sua comida, profeta, porque maior é o Deus que te alimenta. Sábios de Acabe eram admirados em todo o mundo antigo. E aqui eu volto no tema da nossa mensagem. Deus usa comedores de carniça para confundir os sábios da terra. Convido os irmãos para ficarem de pés nessa noite. Talvez existem pessoas essa noite que estão me ouvindo, está no Querite. E no Querite, quando o urubu vem te dar de comer, você olha e fala assim, que humilhação que eu ando passando nessa vida. Nunca fui tão humilhado. Pode continuar, meu filho. Nunca passei tanta luta. Nunca fui tão envergonhado nessa vida. Um bocado de urubu espiritual está do seu lado e você precisa deles, porque o cinto está arrochado. E você olha assim e diz assim, mas por que Deus chegou? Por que Deus permitiu a minha situação chegar nesse ponto? Por que Deus permitiu as coisas lá em casa chegar nesse ponto?
Por que Deus permitiu eu passar tanta vergonha lá na minha vizinhança, lá na minha escola, lá no meu emprego? Para que Deus mandou esse tanto de urubu? E deixa eu te dizer uma coisa. Os urubu não é para humilhar o homem de Deus, não. Não. O urubu é para duas coisas. Primeira função do urubu, primeira função da humilhação no querite, é sustentar o crente. Você não sabe a força que você está ganhando. Você não sabe o tanto que você está crescendo nesse período. Você não tem ideia. Você não consegue visualizar e compreender o quão o Senhor está trabalhando na sua estrutura. E a segunda função do urubu no querite é para aniquilar a sabedoria vã e pequena daqueles que perseguem a sua vida. Se não entendeu, não deu glória a Deus, eu vou repetir. A primeira função do urubu é fazer você crescer. E a segunda função do urubu é mostrar para os seus inimigos que a sabedoria deles não chega na canela da sabedoria do Deus a quem nós servimos. Aquele que está conosco, além de ser mais poderoso, é mais inteligente. Aquele que está conosco, além de ser mais poderoso, nos ama mais. Aquele que está conosco, além de ser mais poderoso, está com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Aquele que está conosco, além de ser o mais poderoso, nos ama mais do que qualquer coisa. Aleluia. Deixa o amor de Deus te alcançar nessa noite. Deixa a palavra de Deus te ensinar que esse ribeiro, que esse deserto, que essa tribulação é para você ser aprimorado pela mão de Deus. Existem pessoas que estão no querite aqui. Eu quero orar por ti. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez essa palavra falou com você. Você está no querite, mas não está tendo mais força de permanecer no querite. Você está querendo abandonar antes da hora. Você está querendo colocar a mão na arada e olhar para trás. Você olha para Deus e diz assim: Deus, minhas forças estão acabando. Deus, eu não vou conseguir suportar. Meu querido, eu quero fazer uma oração por você nessa noite. E a graça de Deus vai te envolver aqui. Tu vai sair daqui com a certeza que Ele ainda renova as nossas forças. Ele ainda renova. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu não ia fazer isso hoje não, mas o Espírito do Senhor tocou no meu coração e eu vou fazer. Louvado seja o nome dEle. Eu quero orar por ti nessa noite. Eu não te entendo, mas Ele entende. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu quero orar por você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a intensidade do seu querite. Não sei. Mas de uma coisa eu sei, tu vai sair deste período forte. Tu vai sair deste período confirmado na presença de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Jesus o quanto você ainda confia nele. Aleluia. Começa a dizer para Jesus o quanto a sua fé ainda está inabalável nele. Diga aí para Jesus: Jesus, eu ouvi a tua palavra, Jesus. Diga: Jesus, eu entendi que o Senhor está falando é comigo, Jesus. E eu quero sair daqui nessa noite com a certeza que o Senhor me alimentou. Ó Deus, eu não vou ser orgulhoso, eu não vou ser prepotente. Eu vou alimentar a comida que tu mandou para mim nessa noite. Eu não vou ser orgulhoso, nem que seja, papai, da boca de um corvo. Eu vou receber o que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fale com Ele aí onde você está nessa noite. Fala com o Espírito Santo de Deus que você precisa dele. Fala com o Espírito Santo de Deus que você espera nele. Fala com o Espírito Santo de Deus que você confia nele. Pode falar. Aleluia. Ele te mandou pro querite, sim, mas isso não é para você parar de confiar nele. Isso não é para você achar que ele te abandonou, não. Ele está moldando você. Ele está preparando você. Você não sabe de nada. Ele tem um grande propósito contigo. Então deixa ele te preparar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Menos de mim.
Fala com Ele. É o seu momento com o Espírito Santo de Deus. É o seu momento com Ele, aleluia. Diga para Ele: eu preciso é do Senhor, Jesus. Eu estou disposto a te obedecer como o profeta Elias. Eu estou disposto, papai, a me alimentar daquilo que o Senhor tem para me dar agora, porque eu sei que no final desse período o Senhor vai me honrar. E menos de mim, menos de mim. Só quem pode glorifica, só quem pode adorar. Aleluia. Você está na prova, tudo está desmoronando, mas o Espírito Santo quer ver a sua adoração. A adoração do crente em meio à luta é o louvor mais lindo que pode sair da sua boca. A adoração do crente no dia da tribulação é o louvor que chega até o trono de Deus. Que Ele eu me constranja com a sua glória e todo ser. Sinta a brisa do Espírito Santo te consolar no querite. Sinta o alimento de Deus te fortalecer no querite. Sinta a providência de Deus. Ele é contigo. Cante a Ele mais de ti. Com Ele aí. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a. Só quem pode adorar, adora. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Não deixa de adorar. Enquanto você adora no querite, Deus prepara a sua vitória, aleluia. Aproveita, é o seu momento, pode aproveitar. Para que esperar quinta-feira? Começa o congresso hoje, começa a receber hoje. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo no querite, receba o batismo agora. Fala em línguas estranhas, em nome de Jesus.